delongas, abra sua Bíblia em Tiago 4. Enquanto que você abre em Tiago 4, eu quero falar algumas coisas e nós vamos ler somente alguns versículos de Tiago 4. Mas eu quero estar falando para vocês sobre um homem chamado George Miller. E George Miller, ele nasceu no ano de 1805. George Miller é conhecido como o evangelista da oração. E ele nasceu numa família não cristã. E ele, na sua adolescência, juventude, se meteu em brigas, se meteu em alguns vícios. Chegou a ser preso durante 24 dias. E ele, com mais ou menos seus 22 anos, ele entra numa igreja. E quando ele chega na igreja, está todo mundo de joelho orando. E isso mexe com ele assim de uma maneira tremenda. E quando ele sai dessa igreja, que é o momento que ele tem a conversão, ele sai das quatro paredes e ele está numa época que a Inglaterra está com uma pobreza muito grande. As pessoas normalmente morriam com 40, 45 anos. Era muito difícil, era raro alguém chegar aos 70 anos em sua época, isso já chegando para metade do século XIX. E no ambiente que ele está na Inglaterra, é um ambiente de muitos órfãos. E ele se apega, então, no que está escrito no Salmo 68, no versículo 5, onde vai dizer que o Senhor, Ele é Deus, Ele é Pai dos órfãos e das viúvas. E baseado nisso daí, ele passa a ter uma vida de oração e ele começa a abrir escolas. Esse homem, ele fundou 100 escolas, onde o principal era a alfabetização, era para trabalhar com crianças. Esse homem, diz a história, que ele leu a Bíblia 200 vezes. 50 vezes dela ele leu de joelhos. Esse homem que leu a Bíblia, esse número de vezes, e 50 vezes conta a história de joelho, ele também ficou mal conhecido até pela rainha da Inglaterra. E um dia conta-se que ele estava orando, e a rainha da Inglaterra foi à sua porta, onde ele tinha um dos orfanatos. Esse homem ele atendeu mais de 10 mil crianças na história, né, da sua vida. E quando ele estava orando, diz a história que a rainha chegou da Inglaterra chegou em sua casa porque queria falar com ele. Mas ele estava orando, então ele falou para a pessoa de lá do orfanato, falou assim, fala com a rainha que esse momento eu não posso falar com ela porque eu estou falando com o Rei dos Reis. Tem uma outra história que obrigado, filhão. Eu tenho um vício, eu sou agólatra, né? Eu bebo água demais. Pregando, então, eu bebo muito. Então, diz ainda que um dia ele estava num dos seus orfanatos e não tinha o pão para o café da manhã. E ele tinha feito um voto com Deus que ele não pediria nada a ninguém. Então ele conta a história que ele chegou diante de Deus e falou, Senhor, o Senhor nunca falhou, nunca. E não creio que o Senhor vá falhar hoje. E ele, orando ainda, chega ao padeiro, na época, né, a carroça de pães, e disse que ele tinha levado o pão para o palácio, mas no palácio disseram que o pão tinha passado do ponto, estava assado demais. E aí ele foi rejeitado, esses pães foram rejeitados pelo palácio, e o dono lá dos pães falou assim, não vou jogar fora, então estou trazendo o pão aqui para vocês. E o pão chegou para as crianças uma vez mais no orfanato. Esse homem ainda, George Miller, ele pastoreou uma só igreja, a mesma igreja durante 40 anos. Com 40 anos pastoreando, ele estava chegando aos 70 e ele falou, com 70 anos eu quero me aposentar. Mas eu quero ir para um lugar bem rural. E aí, né, a gente pensa também em presidente Kennedy, né?
eu quero ir para um lugar bem rural, mas eu quero passar a minha vida orando. O que o Senhor me der ainda de vida orando. Quer dizer, chegar aos 70 anos, como eu falei, já era uma raridade. E ele começou a orar a Deus sobre a aposentadoria dele. E um determinado dia, um irmão chega em sua casa, um irmão da igreja onde ele pastoreava, e fala: Senhor, falou, pastor, eu não sei o que o senhor está orando, eu não sei qual é o plano do Senhor para a oração, e aí ele, para a aposentadoria, e aí ele foi interromper o irmão e falou para o irmão: olha só, se Deus falou com você, eu quero acreditar que ele falou que eu vou para um lugar bem quietinho, bem rural, e vou passar o resto da minha vida orando. E ele falou: não foi nada disso não. Eu vi que, ao contrário, que o Senhor ia de lugar em lugar, virava um pastor itinerante, pregando o Evangelho. Depois de 70 anos, na sua aposentadoria, ele pregou o Evangelho em cerca de 40 países. Ele nunca tinha saído nem da Inglaterra. Com 70 anos, ele saiu. Por 17 anos, ele conheceu 40 países pregando o Evangelho. Através dele, conta a história que dezenas de milhares de pessoas no mundo se converteram. Dali saíram missionários, saíram pastores. E quando foi com 87 anos, foi onde ele de fato falou assim: agora eu vou parar. E ele ficou mais 6 anos de vida orando. E com 93 anos, ele já para morrer, chegou um repórter para ele e perguntou: o que você gostaria de dizer ou ter feito que você não fez? E ele falou assim: eu gostaria de ter lido mais vezes a palavra. Eu conheço muito pouco do meu Deus. E aí logo depois ele veio a óbito. Depois você leia, pesquisa, os livros dele são muito bons, George Miller. Quer dizer, mas na verdade livros que falam sobre ele, que dele mesmo tem pouco. Rodrigo Lidório, que hoje é referência de missões, aqui falou sobre missões. Eu e minha família, nós pertencemos à agência Missão Cristã Europeia. É uma agência que há 117 anos trabalha só com missões na Europa. E esse Rodrigo Lidório, ele está sempre junto com a agência MCE. Ele é um dos que escreve muito sobre George Miller. Um homem que até hoje contamos sobre alguém que teve uma vida tão forte de oração, a ponto de ter lido pelo menos 50 vezes a Bíblia de joelho. E eu quero hoje falar sobre oração, mas talvez não seja no sentido que a gente está acostumado. Vamos ler agora Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas entre nós? Não vem disto, dos prazeres que nossos membros, que dos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas nada podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senhor, louvamos a Ti pela liberdade de uma noite dessa, termos sido conduzidos pelo Espírito Santo para estarmos aqui, para buscar a Tua face, para Te adorar na beleza da Tua santidade, para diante dos homens e dos principados declararmos que só o Senhor é Deus e o Senhor é nosso Deus. Mas precisamos, e o Senhor bem sabe, ser edificados pelo Senhor em todo o tempo.
creio que já fomos edificados pelas orações, pelos cânticos, mas também ajuda-nos agora a sermos edificados pela Tua palavra. Ministra poderosamente, que eu possa ser um ajudador, Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amados, oração, não sei se vocês vão concordar comigo, não sei se o pastor vai concordar, é a coisa mais louca do mundo. Vê se tu vai seguir o meu raciocínio. Nós vamos orar a um Deus que no Salmo 139 fala que antes de as palavras virem à nossa boca, Ele já sabe o que nós queremos, o que nós precisamos. Ao Deus a quem nós vamos orar, a Bíblia fala que Ele é onisciente. E esse Deus que é onisciente, a Bíblia nos garante que Ele cuida de nós, que Ele nos protege, que Ele já nos fez em todas as coisas mais do que vencedores. Esse Deus a quem nós vamos orar, ainda diz que antes de termos forma no ventre das nossas mães, Ele já tinha traçado os nossos dias e tudo que Ele faz é bom. Esse Deus a quem nós oramos, Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, para que nós vamos orar a um Deus que já sabe tudo? Para que nós vamos orar a um Deus que, antes das palavras virem à nossa boca, Ele já sabe? Para que isso? E isso é tão interessante que quando Ele vai falar sobre pregação do Evangelho, sobre evangelização, Ele vai dizer, olha, a seara já está pronta, os campos estão brancos, mas ore ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, ceifeiros, obreiros, isto é, Ele quer salvar, Ele enviou a Cristo Jesus para poder salvar, o desejo dEle é que todos sejam salvos, Ele quer fazer isso, mas Ele fala para mim e você, ore a mim, é Deus falando, ore a mim para que eu possa fazer isso, levantar obreiros para que outras pessoas sejam salvas. Isso não embaralha a tua cabeça? Não é coisa assim que a gente vai olhar e achar que é meio louco? Mas sabe por que para a gente é muito louco? Porque normalmente nós olhamos para Deus, e com todo carinho e respeito, e espero que o pastor possa depois me convidar para voltar aqui, depois que eu vou falar, mas nós olhamos para Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada mágica. Nós olhamos para Deus como alguém que vai sempre satisfazer as nossas vontades, vai realizar os nossos sonhos. Você pode reparar que a maioria das nossas orações, das canções que nós cantamos, elas têm a ver com a gente pedir a Deus, para Deus realizar as nossas vontades. Você pode reparar que a maioria dos hinos que a gente canta, principalmente hoje, é para dizer que Deus vai nos dar a vitória. E eu, particularmente, não se espante, eu não lembro a última vez que eu orei a Deus para Deus me dar uma vitória. Não se espante, porque em Efésios 1:3 diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Já fomos, não fala que nós seremos. Diz ainda que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Diz que se eu e você vivermos no centro da vontade de Deus, Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Está dizendo que a gente no 26 cantou aqui, que nem saber orar a gente sabe, mas que Ele, por já ter nos abençoado lá na cruz, Ele disse que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Hebreus, os escritores de Hebreus dizendo isso no capítulo 4, no capítulo 7. Depois João escrevendo vai dizer que o Senhor Jesus também intercede por nós junto ao Pai. Então olha só, está dizendo que a gente já conquistou tudo isso. Então a minha oração, assim eu creio, e a gente vai tentar ver isso na Bíblia, não é para que Deus me abençoe, no sentido de eu ter isso que a gente chama de vitória.
A minha oração é para que Deus me abençoe, a fim de que eu viva o projeto dele para a minha vida no dia de hoje, aqui enquanto que eu respirar. E eu vou te mostrar isso, se tu abrires aí em Mateus 6, a partir do versículo 5 começa falando assim, olha, quando tu orares, aí vai para o versículo 6, se eu não me engano, fala assim, quando orar, aí no versículo 7 vai dizer, orando, quer dizer, está Jesus falando que nós devemos orar. Então, orar não é uma loucura, amém, amados? Orar é um projeto do coração de Deus. Eu só quero que a gente entenda nessa noite qual é o projeto dele para quando nós orarmos, que ele está falando, orando, quando orares, se tu orares, quer dizer, é uma ordem. Logo em seguida, ele vai ensinar aquilo que a gente chama de oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. E no versículo 10, a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, ele vai dizer o seguinte, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Espera aí, há um modelo de oração. Eu vou orar ao Pai dizendo, Pai que não é meu, o Pai é nosso. Escuta, por favor, em nome de Jesus. Não existe cristão individualista. Cristão é alguém que faz parte de um corpo. Cristão é um membro que está ligado a um corpo, o qual Jesus Cristo é a cabeça. O cristão individualista, ele ora, como Jesus vai falar quando sobem o fariseu e o publicano, que fala, Senhor, eu sou o bam. Eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo. A oração do fariseu é dele para ele mesmo, não tem a ver nem com Deus, nem tem a ver com o próximo. Deus te chamou e me chamou para nós orarmos em favor das outras pessoas, e a gente vai ver isso, que ele está dizendo primeiro, o Pai é nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, conhecemos, venha o quê? A nós, o teu reino. O reino vai vir para quem? Para mim só? O reino vem para nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Os únicos nos céus que não quiseram fazer a vontade de Deus se tornaram hoje o nosso adversário, que nós chamamos de inimigos, de Satanás, do nome que quiser, mas aqueles que não quiseram ou viver na vontade de Deus foram expulsos da presença de Deus, e a Bíblia nos ensina que para eles, inclusive, não há mais perdão. Mas quando nós oramos, nós falamos, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. E nós aprendemos lá em Romanos 12, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Agora, só para a gente pensar rapidinho, quando nós oramos assim, que seja feita a tua vontade na minha vida. Ou nós oramos falando para Deus, Deus, eu desejo isso, eu quero que seja assim, faça dessa maneira. Como que nós oramos? Jesus, eu costumo dizer isso, pastor, que o Jesus aqui que ensina isso, ele vive isso. Quando ele está para ser crucificado, ele lá diante do Pai orando, ele fala, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas como termina a oração? Mas que seja feita a tua vontade, porque ele ensinou e ele praticou. Não é aquele que diz, olha, faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, não é isso. Ele ensina e ele vive aquilo que ele ensina. Mas parece que a gente não quer aprender isso. Não estou dizendo aqui que não é para a gente orar também com súplica ao nosso favor. Se nós formos ler aí em Filipenses 4, versículo 6, se a gente for ler em Efésios 4, 18, vai dizer que nós temos que ter súplicas diante de Deus. Mas ao mesmo tempo vai dizer que a gente não tem que ficar ansioso com coisa alguma, porque Deus, esse que já nos abençoou, é que cuida de nós. Sabe, a ciência hoje, a ciência comprova que aquele que tem uma vida de oração vive com menos ansiedade. Aquele que tem uma vida de oração, é menos propenso
a depressão. Isso é ciência, porque a gente move o lobo frontal, e o lobo frontal ele é responsável por imunidade do nosso corpo, e ele nos ajuda a não termos essas tensões. Então, o que hoje a ciência está dizendo é o que Paulo já tinha dito: não ficais ansiosos com coisas nenhuma. Diante do Senhor, faça conhecidas as suas orações e súplicas. O que Paulo está falando? Que, na verdade, quando eu oro, quando eu falo com Deus, não é Deus que melhora. Quem melhora sou eu. E ele não está falando que é porque você pede, ele está falando que é porque você está desabafando. Tu está rasgando o teu coração para aquele a quem você pode confiar, para aquele que te sustentava ontem, te sustenta hoje e vai se sustentar até o dia que ele quiser que a gente parta. Tu está falando com aquele que sabe o projeto que ele mesmo tem para a tua vida e vai te sustentar para que isso se cumpra. Isso é, eu não vim aqui para dizer que não é para você orar em teu favor. Eu estou querendo te dizer que não é principalmente para você orar em teu favor, e que a tua oração em teu favor não é para você se dar bem, é para você ser uma pessoa melhor em favor de outras pessoas. Estão me entendendo, gente? Eu sei que às vezes é meio ruim a gente engolir essas coisas, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas a gente vive hoje um individualismo tão grande, que normalmente as nossas orações, como eu disse primeiro, tem a ver com a gente. E quando a gente vem num lugar para cultuar a Deus, normalmente o que a gente fala? Não sei se aqui diz isso, mas lá no Rio, durante muito tempo, se dizia assim: vou lá na igreja buscar a minha bênção. Ainda diz isso aqui, pastor? Não, peraí, se tu já és abençoado, já começou errado. E o segundo, que tu não vens aqui para buscar bênção, tu vem aqui para prestar culto a Deus. Tu vens para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Aquilo que você tem que fazer no teu dia a dia, onde você estiver, no trabalho, na faculdade, aqui você faz em um só coração, em um só espírito, em uma só fé, mas você veio aqui para prestar culto a Deus, para dizer que Ele é digno de toda honra. Eu te adoro, eu te bendigo, tu és o motivo da minha canção. É para isso que a gente veio aqui. É que Ele, por muita misericórdia, nesse processo de adorá-lo, Ele nos cura, Ele nos edifica, Ele nos transforma, Ele salva, Ele liberta, porque Ele é bom demais e a sua benignidade dura para sempre. Porque é isso que Ele faz. Mas interessante, que Ele faz isso com a gente, à medida que a gente vai buscar, de fato, a Ele, para que o propósito dEle se cumpra em nossas vidas. Vai ver comigo aí de novo em Tiago 4. Eu vou começar no 2. Cobiçais, mas nada tens. Ele está falando aqui, ele não está falando para ímpio, ele não está falando aqui para quem não crê em Jesus, ele está dizendo aqui para a igreja: cobiçais, mas nada tens. Matais e invejais, mas nada podeis obter o que desejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Olha só, ele está dizendo que a gente tem que pedir. Ele está dizendo: vocês não têm, porque é uma guerra dentro de vocês que não está se coadunando com a vontade de Deus, não está encaixando no propósito de Deus. Ele está falando de guerras, ele está falando que o desejo ele é individual, ele é para esse mundo, é para agora. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer: mas para você ter, você tem que pedir. E aí ele continua dizendo: nada tens porque não pedis. Pedis e não recebeis, por quê? Quem completa aí comigo? Pedis e não recebeis, por quê? E o que ele chama de pedir mal? Para gastar em vossos próprios deleites, para satisfazer as suas próprias vontades, para massagear o seu próprio ego. O que ele está dizendo então? Olha só, você tem que pedir, mas não é para pedir de qualquer maneira. Tem um caminho, tem um porquê para se pedir. Esse caminho, esse porquê, tem que estar de acordo com a vontade de Deus.
Amados, eu estou conhecendo o Espírito Santo agora, então eu tenho que falar pouco daqui, eu tenho que falar mais de onde eu conheço. O que a gente vê de campanhas que só tem a ver sobre obter, eu fiquei feliz aqui da irmã falando da palavra do pastor ontem, que falava, olha, Deus cura o físico, mas Ele quer curar muito mais a tua alma, o teu caráter, Ele quer mais é te transformar, te fazer a imagem e semelhança dEle, todos os dias, a ponto de que um dia a gente possa dizer como Paulo, eu quero ser achado nele, quando te encontrarem agarrado em Cristo e confundirem de tal maneira você com Cristo, a ponto como aconteceu em Antioquia, o povo foi chamado pela primeira vez de cristãos. Isto é de fato o que Deus espera da gente, mas normalmente é a campanha da casa própria, a campanha do carro, a campanha da promoção, é só campanha de ter, enquanto que a minha Bíblia me diz que a gente tem que orar para ser, e não para ter, para ser o que Cristo espera que nós sejamos. Então ele está dizendo, vocês têm que pedir, só que vocês estão pedindo e não estão recebendo. Por que vocês não estão recebendo? Porque vocês estão pedindo mal. Aqui nós tivemos alguns momentos de oração pelo bispo, pelos pastores, eu não lembro se chegou, se aconteceu, me perdoe, mas de orar por cachoeiros, de orar pelos políticos. Eu e você, por favor, entendam isso em nome de Jesus. Eu e você somos a esperança deste mundo, você sabia disso? Eu sei que a esperança é Jesus, mas Ele confiou a manifestação dEle através da sua igreja, que somos eu e você, amém? Então Ele espera que eu e você oremos para que venha o reino dEle. Ele espera que eu e você oremos para que a manifestação da graça dEle alcance Cachoeiro, alcance Espírito Santo, alcance o Rio, alcance o Brasil, alcance o mundo. Ele conta comigo e contigo, a ponto dele dizer, os campos estão prontos, mas orem para que eu possa mandar trabalhadores. Não me responda, qual foi a última vez que você orou para Deus levantar missionários? Qual foi a última vez que você falou assim, Deus, se o Senhor quiser, me mande que eu vou? Qual foi a última vez? Mas ele disse, ore ao Senhor da Seara para que Ele mande trabalhadores. E aqui quem está falando, pela graça de Deus, não é alguém que só sabe isso da teoria. Não sei se o pastor Rafael sabe disso. Eu era sargento da polícia no Rio de Janeiro. Isso no ano de 2013. Minha esposa ainda é funcionária pública do estado do Rio de Janeiro, do estado e da cidade do Rio de Janeiro. Minha esposa toda segunda-feira tem que ir lá para o Rio trabalhar, e aí uma semana ela volta na quarta à noite, chega quinta de manhã, outra semana ela volta quinta à noite, volta terça à noite, chega quarta de manhã, na outra ela volta quarta à noite, chega quinta de manhã, toda semana ela vai no Rio e volta para a gente estar aqui fazendo a obra que a gente crê que Deus nos chamou para fazer. Mas eu era sargento da polícia no Rio de Janeiro, trabalhava na tesouraria. Eu tenho um problema sério da coluna, eu estou inclusive na fila aqui de Vitória para poder operar o quadril. E aí eu não podia trabalhar mais na rua, eu trabalhava no ar-condicionado. Trabalhava dia sim, dia não, uma semana segunda, quarta e sexta, outra semana terça e quinta. Não usava farda, podia deixar a barba grande. E um dia a gente, na escola de missões, a gente creu que Deus tinha nos chamado para fazer missões. E eu deixei a polícia, eu já estaria reformado, e a gente foi para o Peru. E a gente ficou 3 anos e um pouquinho no Peru fazendo missões. Por isso que eu posso perguntar com toda a propriedade bíblica e de vida, qual foi a última vez que você orou pela obra missionária? Qual foi a última vez que você orou ao Senhor da Seara para que Ele mande ceifeiros? Qual foi a última vez que você falou como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim? Qual foi? Agora eu tenho certeza, se eu perguntar, quantas vezes você já orou por uma cura, por uma porta de emprego, por uma promoção no emprego? Eu sei que você já orou por isso, porque nós estamos nesse caminho de pedir, e o interessante é que Deus é tão misericordioso, que às vezes Ele responde até as nossas orações, que deixaram de serem feitas segundo a vontade dEle.
Aí, como minha família está acostumada, pastor, eu falo, gente, não dá para dar um glória a Deus, um aleluia, né? Mas a gente tem um tempo pregando assim, sabe que normalmente, né, Valquimar? Os aleluia e glória a Deus não saem. Mas olha só, ele continua. Para o gastar-te em vossos próprios deleites. E aí ele vai fazer vai elencar um comportamento que atrapalha a oração. E ele começa assim: adúlteros e adúlteras. A primeira coisa que eu e você, quando lemos adúlteros e adúlteras, o que você está pensando? Que alguém que é casado está traindo o seu cônjuge, não é isso, gente? Só que adúltero e adúltera aqui não tem a ver com isso. Adúltero e adúltera aqui tem a ver com o que o próprio Deus havia dito sobre o povo de Israel. Quando ele manda o profeta casar com uma prostituta para dizer que Israel estava adulterando, estava prostituindo, isto é, estava sendo infiel a Deus. O que ele está dizendo aqui? Você quer orar a mim? Você quer pedir a mim para gastar nos seus próprios deleites? Você está sendo infiel a mim, você está adulterando com seus próprios prazeres. Você está adulterando com seus próprios projetos egoístas que não têm a ver com os meus projetos. Eu te projetei, eu tenho um sonho para a tua vida, eu tenho um chamado para a tua vida, mas você quer me usar para que os teus projetos, que não são os meus, se cumpram. Você quer clamar a mim para que os teus desejos, que não são necessariamente os meus, se realizem. Então ele está falando adúlteros e adúlteras. Agora não precisa me responder. Quantas vezes a gente já leu esse texto, mas a gente não atentou para esses detalhes? Porque essas partes mexem com a gente. Sabe, é Dia Internacional, o Dia Mundial da Oração. Eu confesso que eu não gosto desse negócio de datas. Rogério, tá? Ninguém precisa concordar comigo, não. Eu não gosto desse negócio, Dia das Mães. E aí eu tenho que lembrar da minha mãe. Dia das Mães é todo dia. Quem conhece a história do Dia das Mães sabe que é comercial e que essa do Dia das Mães trouxe outras tantas, né? Dia dos Pais, poxa, todo dia é dia de gente, todo dia é dia de amar, todo dia é dia de abraçar, todo dia é dia de dizer eu te amo, todo dia é dia de orar, porque o próprio Jesus falou que a gente deve orar. O próprio Jesus orou, então todo dia é dia disso. Mas olha o que ele continua dizendo: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? A irmã aqui que estava, com o nome da irmã? Wanda. A irmã Wanda, quando estava dirigindo, no comecinho do culto, ela falou assim, o que a gente tem aqui, tudo vai ficar. A gente não vai levar nada. Há uma história que, claro, ela é uma ilustração, ela não é fato verídico, mas de um cara que ele era muito endinheirado, e ele tinha uma fé religiosa, não uma fé cristã de fato. Então ele tinha dificuldade de dar dízimo e só vivia para poder arrumar dinheiro, só para ganhar dinheiro, só para aumentar suas riquezas. E à medida que ele ia aumentando as riquezas dele, ele comprava a barra de ouro. E eu sei que quando ele morreu, ele tinha muito peso em barra de ouro. E quando chegou no dia do enterro, não tinha como colocar as barras de ouro no túmulo com ele. E ele tinha um primo, inteligente pra caramba, que na época não tinha Pix. E o primo dele pegou, avaliou quanto que custava lá o dinheiro dele, o ouro dele, fez um cheque, colocou no peito dele e ficou com as barras de ouro. O cara levou o cheque lá para o túmulo dele, né? É mais ou menos isso que está sendo dito aqui. Quando ele fala de amizade do mundo, ele está dizendo, você está sendo guiado por aquilo que esse mundo diz. Tu estás pensando como esse mundo pensa. Tu estás sendo direcionado naquilo que o mundo diz que é valor, que tem valor, e não naquilo que Jesus disse que tem valor. Eu e você sabemos que o Senhor Jesus falou assim, não amontoeis tesouros na terra, mas amontoais onde? No céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça corrói, porque onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. E aí, quando nós vamos orar, onde está o nosso coração? Nos tesouros do aqui e agora.
nos tesouros do nosso prazer e da nossa vontade. Eu não estou aqui dizendo que não é para você estudar, que não é para você ter um bom emprego. O que eu estou dizendo é que nesse processo, pergunte para Deus qual era a vontade dEle. Pergunte para Deus qual é o projeto dEle para a tua vida. Porque se Deus quiser fazer igual você, como Davi, que tirou lá do meio das ovelhas, e fazer você ser rei e ser chamado homem segundo o coração dEle, Ele vai fazer. Se Ele quiser fazer para você como José do Egito, mas que passou pelaquele perrengue todo, para depois ser o segundo depois de Faraó, Ele vai fazer. Mas Ele também pode fazer contigo como Ele fez na vida do Paulo, que tinha prestígio, tinha status, tinha condições, e depois foi vivendo de favor, e quando ele não tinha favor, ele ia e fazia tenda. Porque o segredo é que a tua oração seja para que se cumpra na tua vida o projeto de Deus. Estão me entendendo, amados? Em nome de Jesus. Eu quero ler algumas passagens rápidas contigo. Eu tenho até que horas, pastor? Eu tenho até que horas? Até 11h59, dá para ir? Então eu vou tentar correr um pouquinho, que eu quero ler umas passagens contigo em sequências, para a gente ver qual era a preocupação de Paulo sobre oração. E oração é algo tão fantástico, gente, e nessa direção que eu quero nessa noite, crer que seja do Espírito, quando você vai ler 1 Samuel 12:23, e normalmente a gente gosta muito de Samuel está numa situação que ele fala assim, ó: longe de mim que eu peque deixando de orar por vós. Não sei se pode projetar aqui, mas se alguém aí conhece, 1 Samuel 12:23, Samuel ele tem um clamor diante do povo dizendo: longe de mim que eu peque deixando de orar por vós. Não é de orar por ele. Ele entende que deixar de orar pelo povo, ele está pecando. Será que eu e você estamos pecando? Ou será que a gente está vivendo segundo a vontade de Deus? Olha só, Filipenses, deixa eu ver se é Filipenses 1:9. Deixa eu abrir aqui. Filipenses 1:9, se eu não me engano. A oração de Paulo. Deixa eu ver. Cadê Filipenses? Cataram Filipenses da minha Bíblia. Isso. Cadê 1:9, Jesus? Olha só a oração de Paulo em Filipenses 1:9. Esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Tu consegues prestar atenção no que Paulo está orando? Ele está orando, ó: eu quero que você seja cheio de amor, e que o teu caráter, o teu coração, seja segundo o teu comportamento, seja segundo o projeto de Deus, aquilo que glorifique a Deus até aquele grande dia. Tu vê, Paulo não está pedindo nenhum tipo dessas bênçãos que nós estamos acostumados a pedir. Ele está pedindo que esse povo, que Deus dê graça a esse povo, para que esse povo aprenda a amar como Jesus amou. Que esse povo tenha um comportamento de justiça, segundo a justiça de Deus, segundo o padrão de Deus. Que eles sejam sinceros, que não seja visto deles nenhum tipo de culpa, que eles sejam inculpáveis diante de Deus, a fim de que os homens, olhando para eles, vejam que eles são povo de Deus. Amém, amados? A gente vai continuar, dá um pulinho aí. Deixa eu ver se é o 4:6 ainda de Filipenses. Isso eu já falei, né? Não andeis ansiosos por coisas algumas, ou coisa alguma. Agora vai aí em Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. Vocês estão aqui comigo, gente? Ou vocês estão dormindo? Estão aqui? Olha só, Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo não deixa de orar por quem? Pelos outros. Depois você vai pegar, tem 3 ou 4 vezes só que Paulo
na Bíblia, ele pede oração por ele. E sempre que ele pede, é para que ele continue pregando a palavra, é para que ele continue cumprindo o propósito de Deus. Enquanto que a gente não lê aí, a gente quando vai ler Atos 4, na Atos 3, em frente à igreja Formosa, Pedro e João estão ali, e aí um paralítico, ele passa a andar. E aí isso dá uma confusão tremenda para eles acabam sendo presos. Quando eles são soltos e vão encontrar os outros cristãos, outros irmãos em Cristo, a oração deles é a seguinte: Senhor, que o Senhor continue nos dando ousadia e intrepidez para que nós continuemos a pregar a Tua palavra. E vai dizer lá que quando eles oram, o chão treme, vem um terremoto ali, porque eles estão orando, depois de serem presos, para que Deus os dê a ousadia e intrepidez para eles continuarem pregando. Agora, se é a gente que está preso, depois de ter curado alguém, ser vestido de Satanás, seu adversário, isso não é de Deus não. Senhor, nos ajuda, nos dê vitória e tal. Quando a gente está solto, a gente ia louvar a Deus por estar solto, é óbvio, mas será que a gente ia orar? Logo depois que você saiu da cadeia, Senhor, me dê ousadia, intrepidez para eu continuar pregando. Mas pregar levou os caras para a cadeia, e eles estavam fresquinhos ainda de ter saído. E a Bíblia diz que quando eles oram assim, há um grande tremor no chão, eles são revestidos de poder. Como eu desejo que eu não esteja aqui falando algo que aborreça tanto vocês, mas que possa entrar no coração de vocês. Sabe por quê, amados? Eu não tenho dúvida que aquele que me guarda é o Senhor. A gente tem hoje atualmente um costume de dizer assim, ó, Deus está no controle. E como eu sou muito crítico, eu falo assim, mas quando que ele não teve? Ou será que a igreja do Senhor descobriu isso agora? Ele está no controle desde sempre. Ele criou todas as coisas e todas as coisas subsistem por causa dele, esperando o grande dia que Pedro vai dizer que tudo que está aqui vai estar sendo preparado para o fogo e vai vir a nova Jerusalém. Mas ele sempre esteve e sempre estará no controle, nada mudou. Só que o controle dele deu um negócio a gente chamado livre-arbítrio. E aí a gente que tem que querer orar. É a gente que tem que querer orar segundo a vontade dele. Somos nós. E aí olha o que está dizendo aí. Por esta razão, nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar. Eu quero falar rapidinho sobre cessar de orar. Se você abre em Lucas 18, está o Senhor Jesus nos incentivando a não pararmos de orar. E 1 Tessalonicenses 5,17, todo mundo conhece, né? Orai sem cessar. Paulo apenas está repetindo o que Jesus havia ensinado lá na parábola em Lucas 18. E esse mesmo Paulo está escrevendo aqui, não cessamos de orar. Não parar, não desistir. Eu lembro de um pastor, ele falando uma vez, dando uma entrevista, e a pessoa perguntou para ele, por que Jesus cura alguns, mas não cura todos? E eu confesso que eu amei demais a resposta dele, mas demais. Não sei se vocês vão gostar como eu gostei, mas ele falou o seguinte, olha só, se Jesus curasse todos, nós iríamos achar que o paraíso é aqui, e o nosso coração ia ficar preso aqui. Se ele resolvesse todos os problemas de todo mundo, para que a gente ia querer uma nova Jerusalém, para conhecer Jesus como ele nos conhece? Mas ao mesmo tempo ele cura alguns, ele faz alguns milagres, para que todos possam saber que ele é Deus e que ele tem todo o poder, e que esse Deus que tem todo o poder um dia virá para buscar a sua igreja. Todavia, independentemente do que Jesus vai fazer, se ele vai responder ou não, está escrito aqui que eu e você temos que orar sem cessar. Orai incessantemente. Seja, está dizendo lá em Lucas, seja incômodo de certa maneira a Deus. Mas sabe por quê, amados? Quando a nossa fé, tem até a música antiga que falava, né? Como é? Cada vez que a nossa fé é provada. Aí como que é o restante? A fé é provada para quê?
Conhecer um pouco mais de quem? De Deus. Olha a música, a gente canta essa música, ela é antiga, mas muitas das vezes a gente não aprende com o que a gente está cantando. Ele está cantando, toda vez que a nossa fé é aprovada, cada vez que a nossa fé é aprovada, tu me dás a chance de te conhecer um pouco mais, sabe? Porque quando o calo aperta, a gente vai orar. Quando o calo aperta, você vai falar com aquele que está o tempo todo te esperando para conversar contigo. Tu vai falar com aquele que está escrito que os ouvidos deles não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Que ele chega a gritar, clama a mim e responder-te-ei. Porque normalmente quando a nossa vida está muito boa aos nossos olhos, que não é igual estava boa aos olhos de Deus, nós relaxamos na oração. Agora, quando o bicho pega, amado, a gente ora como nunca orou antes. Aquele que é pai, então, meu Deus, se um filho ficar doente, pô, vigília vai ter meia-noite, pastor, vamos fazer até 6 da manhã, pastor. Vamos fazer até de 24 horas. Agora, o negócio está tranquilo. Pô, pastor, sexta-feira, 9 horas, com uma chuvinha dessa, bom para ficar em casa dormindo? Ah, pastor, não dá não, né? Vou ficar em casa. E a gente canta o que a Bíblia diz. Nós oramos, e quando Deus, isso aí, eu não tenho dúvida, gente, quando Deus demora a dar um sinal, ou às vezes Ele nem dá um sinal, mas espera que eu e você fiquemos ali orando, é porque Ele quer trabalhar em nós. Ele quer nos ensinar a sermos dependentes dEle. Ele quer nos ensinar a nos esvaziarmos de todo o nosso eu, de todo o nosso egocentrismo, toda a nossa vaidade, e de fato rasgar o nosso coração, como Joel já havia profetizado, que Deus não ia querer mais que nós rasgássemos as nossas vestes, mas sim os nossos corações, e tu se entrega a Ele dizendo, eu sou dependente de Ti. Eu amo Daniel 10, sou apaixonado, eu oro isso desde a minha conversão, que eu tenho um desejo, pastor, de ouvir o que Daniel ouviu. Daniel colocou, a Bíblia fala que ele colocou o seu coração em jejum e oração durante 21 dias a buscar ao Senhor. Ele não foi buscar nenhum tipo de conquista do aqui e agora, ele foi buscar ao Senhor. E aí quando Miguel chega e fala, olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus te atendeu. Se tu ler o texto, que aí ele vai falar da guerra que teve, mas 2 vezes o anjo vai falar para Daniel, tu és muito amado do meu Pai, tu és muito amado de Deus. Imagina, a gente sabe que Ele nos ama. E aí aqueles que namoram, que são casados, por favor, fala todos os dias que ama, mesmo que a pessoa saiba que isso faz um bem tremendo. Lá em casa nós temos o costume, pastor, a gente vai dormir, um fala para o outro, boa noite, a paz do Senhor, te amo. A gente acorda, bom dia, a paz do Senhor, te amo. Pode estar lá no Rio e a gente aqui. Tem um tal do WhatsApp hoje, né? Bom dia, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, te amo. Porque, primeiro, eu quero que eles saibam, que nós saibamos que um amamos o outro. E segundo, porque eu não sei se o dia de amanhã eu vou poder falar isso de novo, porque eu posso não mais estar aqui, nem ele. E a gente sabe que Deus nos ama. Mas imagina um anjo chegar diante de Valquimar e falar, tu és muito amado do meu Pai. Porque isso não é só esse amor que Deus já tem, é dizendo, eu tenho prazer na tua vida. A tua vida me alegra. A tua vida cumpre o meu propósito, porque diz que Daniel estava buscando ao Senhor, para que ele desse um bom testemunho que ele já dava, onde ele estava implantado, para que Deus fosse glorificado através da vida dele. Amém, amados? E aí ele está dizendo isso, olha, não cessamos de orar por vós e de pedir, olha só a oração dele, que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Da vontade de quem? De Deus, que Jesus tinha orado, tinha nos ensinado a orar, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Paulo está falando, desde que eu descobri da fé de vocês, eu não paro, não cesso de orar por vocês, para que vocês sejam cheios do conhecimento, pleno conhecimento da vontade de Deus. Amados, é que o pastor falou que só posso ir até 1h da manhã, mas eu poderia aqui trazer Paulo escrevendo para praticamente todo mundo,
e dizendo qual era o objetivo da oração. É de orarmos uns pelos outros e pedir a Deus que a vontade dele seja feita na terra como é no céu. Não deixe que esse mundo te engane. Não deixe, eu recebi esses dias, não sei se chegou para alguns de vocês, mas um amigo me mandou de um rapaz foi uma besteira tão grande que eu nem gravei direito, mas que ele vai pegar uma passagem lá do Velho Testamento, que Deus falando para Abraão, e é assim, como que ele fosse querer dizer o que muita gente diz há um tempo, que Deus o chamou de fato para ele ser cabeça, para ele prosperar, mas ele pega um texto fora do contexto para dizer isso. E aí eu vou ver os grandes homens de Deus, nunca ninguém orou assim. Se alguém conhece um pouquinho da história de John Wesley, vocês sabiam que John Wesley acordava às 4 horas da manhã, diz a história, para poder orar? Você sabia que a primeira frase, tem um texto dele que fala isso, na biografia, que ele orava às 4 horas da manhã, mas ele falava assim: todos os dias eu me coloco de joelhos diante do meu capitão para poder perguntar para ele qual é a direção dele, qual é a ordem dele para aquele dia. Ele fazia isso todos os dias, perguntando a Deus: o que o Senhor tem para mim hoje? O que Deus tem para mim? Mas como que a gente faz? A gente acorda: Senhor, eu estou indo para o trabalho, me dá livramento. Senhor, aquele meu patrão é uma mala, me ajuda a aturar aquele dito cujo carcará sanguinolento. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um passado lá com aquele pastor que está me perseguindo. Olha aí, pastor. As nossas orações é sempre para que Deus nos dê uma boa condição em relação a alguém que às vezes a gente não está legal, ou então no caminho que a gente vai trilhar. Agora, imagina como seria a oração de John Wesley, entre outros. Senhor, que eu seja um instrumento para transformar a vida daquele meu patrão. Que eu seja um ajudador na vida da obra do meu pastor. Que eu seja alguém que melhore a vida daqueles que o Senhor colocar em meu caminho. Aqui a irmã, quando foi falar da mocidade, ela falou que Deus prepare pessoas cristãs, né? Meninas para os meninos, meninas cristãs para os meninos e meninos cristãos para as meninas. Nada de errado, mas eu vou querer ir além. Que Deus prepare esses jovens para que eles sejam boas companhias, bons namorados, boas namoradas para as pessoas com quem eles vão se relacionar. Que eles sejam a resposta para a cura para aqueles com quem eles vão se relacionar. Que eles sejam instrumentos de edificação para aqueles que eles vão se relacionar. Porque Deus conta com eles para a vida de outros. Deus conta contigo para a vida de outros. Por isso que quando Paulo ora, eu vou orar pelos outros para que esses outros entendam quem é Jesus e vivam para a glória dele. Amém mesmo, gente? De verdade, verdadeira, amém assim, de verdade. Porque eu e você fomos chamados para isso. Ezequiel vai dizer que Deus procurou um que tivesse na brecha. Na brecha para quê? Para ser a resposta de Deus em favor da necessidade dos outros. E por último, para eu ir caminhando para o fim, a gente também costuma dizer, né, que a oração tem poder. Eu falei nesses dias lá na igreja, eu acabei de chegar lá, né, às terças-feiras lá é dia de culto com oração e tal, e quando eu digo coração, com esse tempo dedicado à oração, e no meu primeiro dia pregando lá, eu falei para eles, eu não creio que a oração tem poder. Eu não sei se vocês já estão espantados, mas lá eles se espantaram. Aí eu falei assim: o Deus a quem oro, que tem poder. Todo poder pertence a Ele. A minha oração, se for da vontade dEle, vai mover o Deus que tem todo o poder. E aí eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Se vocês conhecem a história de Neemias, capítulo 1 de Neemias. Neemias acabou de descobrir que lá a cidade de Jerusalém tinha sido destruída. E aí ele fica triste.
A Bíblia vai dizer que o rei falou que ele nunca tinha ficado triste diante do rei. Então o rei se espanta. Olha, tu estás comigo há todo tempo, há tanto tempo, nunca te vi com essa carinha aí de cachorro, que é o da mudança, e hoje tu está com essa cara, o que que houve? E aí, quando o rei pergunta, a Bíblia fala assim, e Neemias orou, e respondeu ao rei. Como que ele orou? Ele não saiu para orar. O rei perguntou, a Bíblia fala que ele orou e ele respondeu. Ele deve ter na cabeça dele, isso sou eu pensando, tá, gente? Deus está em tuas mãos, sai que é tua, Tafarel. Olha só, Senhor, eu preciso da vitória. Rei, eu preciso disso, disso, disso. E vai dizer que o rei concedeu tudo o que Neemias havia pedido. Porque o segredo para mim, quando mostra a história de Neemias, é que Neemias era um homem que vivia no temor de Deus. Logo, era um homem de oração. E quando ele ora ali, ele não está preocupado com a oração dele, ele está preocupado com quem ele está falando. E ele fala, Senhor, está em tuas mãos. E Deus abre o caminho para a vida de Neemias. Porque lembra quando eu li lá em Tiago 4? A nossa vida tem que estar dentro da vontade de Deus, para que as orações sejam ouvidas segundo a vontade de Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. E aí, eu quero ler uma última passagem com vocês. Filipenses. Que essa parte que a gente assim conhece demais das despedidas de Paulo, lá no finalzinho, Filipenses 4. Vamos ler o verso 19 em diante. Amém? E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Quem conhece a história de Filipenses? Essa é uma igreja que deu um trabalho muito grande a Paulo, mais ou menos, só que numa medida menor, comparando com a igreja de Corinto. Era uma igreja de Filipenses, ela era muito desunida. Tinha gente brigando por cargos, tinha gente achando um melhor do que o outro. E essa igreja que Paulo, inclusive, para poder ensinar todo mundo a ser humilde, ele vai falar em Filipenses 2, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e ele vai mostrar a humildade, a simplicidade de Jesus, mas vai dizer que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, falando daquilo que Deus fez com Jesus. Quando Paulo ele vai terminar, tu preste atenção, que ele tem tanta convicção de que as bênçãos de Deus, daqueles que caminham em Cristo, já são realidades a favor do povo de Deus, que olha como ele termina. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Ele tem a convicção de que se vivemos em Deus, aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, Ele vai fazer. Repito, não está dizendo que é para a gente não colocar diante dele nossas necessidades e súplicas, mas há uma convicção de que Deus que nos ama, e esse Deus é fiel, ainda que muitas das vezes nós venhamos vacilar, mas Ele é fiel em sua palavra. Então, quando nos voltamos para Ele, e é o que Paulo quer crer que aconteceu, depois que ele escreveu tudo para os filipenses, ele quer entender, o povo se converteu, entendeu, vai viver agora no centro da vontade dele, vai parar com essa desunião, vão viver em um só coração. Então ele vai dizer, e agora o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. E o interessante é que o homem que escreve isso, ele se enquadra dentro de um texto que eu e você sabemos de cabeça, o versículo 13 de Filipenses 4. Qual é o 13? Fala, mano. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele fala no 11? Antes do 13 tem o 11, tem o 12, o 13 a gente grava.
E o 11? Ele começa falando assim: todas as coisas estou mais que experimentado. Sei ter escassez e sei ter fartura. Sei ter abundância e sei padecer necessidade. E aí ele vai continuar e vai chegar no 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Preste atenção. Quando a gente leu aqui o final dessa mesma carta, ele está dizendo: eu sei que o Deus vos suprirá. Só que suprir para Paulo não é aquilo que a gente acha que tem que ser, é aquilo que Deus acha que tem que ser. Por isso que ele falou: se eu tiver no pouquinho, eu sei que Deus está comigo e eu vou me alegrar nele. Se eu tiver em abundância, se eu tiver com mansões em qualquer lugar, eu vou saber que Deus está comigo e vou continuar glorificando a Ele. E aí por isso que ele fala que Deus, segundo as nossas necessidades, suprirá todas as coisas. Ele vai suprir segundo as nossas necessidades. E eu termino falando só o seguinte: não olhe. Esses dias eu estava aconselhando a minha sobrinha via internet. A internet nos dá um pouco dessa vantagem, que mesmo longe a gente consegue isso. E eu falava, uma das coisas que eu falava para minha sobrinha, eu falava: minha sobrinha, quem diz o padrão da tua vida não é o mundo, não é a sociedade. Quem diz o padrão da tua vida é Jesus Cristo. Eu vou te fazer uma pergunta: todo mundo do povo de Deus foi sumo sacerdote? Todo mundo foi rei? Todo mundo foi profeta? Todo mundo foi governador? Não, né? Porque há um propósito de Deus para cada vida. E vai dizer que Ele vai suprir segundo as nossas necessidades. É segundo aquilo que Ele tem para mim e para você com um plano. Por isso que o começo da mensagem eu falei lá: pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para gastar nos seus próprios interesses, da sua própria vontade. Por isso que versículo 10 de Mateus 6 é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, amados, eu quero te incentivar: ore sem cessar, ore continuamente, tenha prazer em falar com Deus, tenha prazer em se derramar diante dEle, falando que tu és dependente dEle, que tu precisas dEle, que sem Ele tu nada podes fazer. Mas tenha uma fé de poder dizer na oração: Senhor, eu sei que os teus projetos são melhores do que os meus, eu sei que teus pensamentos são maiores que os meus, que os seus caminhos são melhores do que os meus, e os seus pensamentos, os seus caminhos, os seus projetos, os seus desejos para mim são bons. Porque isso é viver pela fé, não pelaquilo que o mundo diz, mas aquilo para que Deus sonhou para mim e para você. O ônibus aqui, eu não sei, eu nunca andei de coletivo aqui, né? Mas lá no Rio tem um pessoal que entra vendendo, pastor. Não sei se Minas tem, fala assim: eu podia estar roubando, eu podia estar isso, eu podia estar... Aqui também tem? E estou aqui vendendo. Tu podia estar orando por qualquer coisa, mas ore a Deus para que se cumpra o projeto dele na tua vida. Porque eu não tenho dúvida que o dia que a gente se encaixar no projeto dele, a gente muda o mundo que a gente está inserido. Porque isso só aconteceu através de homens e mulheres que viveram dessa maneira. Não fique, por favor, chateado comigo, mas é aquilo que eu creio, é aquilo que, como eu li aqui em alguns versículos, eu poderia ler outros tantos, para dizer que Paulo viveu assim, que Jesus viveu assim, que John Wesley viveu assim, que George Miller viveu assim, que Spurgeon viveu assim, e eu poderia falar aqui de tantos outros que a gente traz hoje como exemplos para nós, mas foram homens que viveram orando a Deus sem cessar e pedindo: Senhor, me transforma, para que eu seja quem o Senhor espera que eu seja. Me dê a direção que o Senhor projetou para a minha vida.
e me faça sentir aquilo que o Senhor sente por cada um que estiver ao meu redor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Pastor, obrigado por essa oportunidade. E digo também, pastor, não se zangue comigo, em nome de Jesus, continua me amando. Amém. Quero convidar a igreja, todos para virem aqui para o altar. Nós vamos encerrar aqui no altar. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor, pedindo Ele